Olá, você está na Pastoral da Semana da Primeira Igreja Batista em Indaiatuba. Hoje vamos tratar sobre profecias. O que fazer? Vez ou outra, diante de acontecimentos de proporções mundiais, vemos profetas se levantarem com previsões a respeito do fim do mundo. Em tempos recentes, presenciamos isso com a passagem do século XX para o XXI, o ataque às Torres Gêmeas, as guerras no Oriente Médio, e na última semana até mesmo a escolha do Papa Leão XIV. Existem até mesmo aqueles que o têm chamado de o Papa do fim do mundo. Bem, esse tipo de interesse por previsões proféticas não é novidade. Eusébio de Cesareia é considerado o primeiro historiador do cristianismo. Ele viveu entre o ano 265 e 339 d.C. e escreveu a famosa obra História Eclesiástica, que remonta aos primeiros anos da era cristã. Nessa obra, Eusébio menciona Montano, da Frígia, onde hoje fica a Turquia, no século II. Esse homem se identificava como profeta. Ele acreditava que era o próprio Paráclito, através do qual o Espírito Santo falava à igreja. Duas mulheres o acompanhavam e se identificavam como profetisas, e profetizavam o fim iminente do mundo e a instalação do reino celestial, que seria na sua cidade, na Frígia. O movimento de Montano se alastrou e ficou conhecido como montanismo, conquistando muitos incautos para suas heresias. Eusébio cita Apolinário a respeito de Montano da seguinte forma: disse haver na Mísia, nos limites da Frígia, uma aldeia chamada Ardabal. E ali, em primeiro lugar, um dos novos crentes, chamado Montano, quando Grato era procônsul da Ásia, deu acesso ao inimigo, levado pela ambição imoderada de ocupar os primeiros lugares. Como um possesso, em falso êxtase, pôs-se a falar em seus excessos, a proferir palavras estranhas e a profetizar de forma inteiramente oposta ao uso tradicional conservado pela antiga tradição da igreja. Sim, esse tipo de movimento não é incomum na história, assim como não é em nossos dias. Aqui e acolá surgem pessoas se intitulando profetas e asseverando para si a autoridade divina. Esse é o caso do garoto Miguel Oliveira, que se intitula profeta. Seu currículo vai desde línguas estranhíssimas até curas supostamente miraculosas. Claro que esse tipo de profeta alcança muito sucesso em nosso país, tendo em vista o misticismo que nos é próprio. Aqueles que antes buscavam conhecimento do futuro em búzios, tarôs e cartas, uma vez em igrejas pseudo-evangélicas, sincreticamente buscam a sorte em profetas e profetisas. Diante desse caos místico, a pergunta se torna cada vez mais pertinente. Como devemos proceder diante de supostas profecias? Eu não vou conseguir ser exaustivo aqui nesse espaço. A Escritura nos dá uma clara direção em relação a isso, passando pelo aviso de Jesus que falsos profetas iriam se levantar nos últimos dias, Mateus 24, 24, até a orientação de que as profecias devem ser julgadas, 1 Coríntios 14, 29. Hoje eu gostaria de me deter no exemplo que o apóstolo Paulo deixou. Ele estava de passagem na cidade de Tiro e Cesareia. Ali ele visitou os discípulos que se encontravam nessas cidades, conforme Atos 21, 1 a 12. Interessantemente, os discípulos de Tiro, onde é o Líbano hoje, profetizaram para Paulo não ir a Jerusalém. Na sequência da viagem, estando em Cesareia, cidade onde moravam as 4 filhas de Filipe que profetizavam, foi ao encontro de Paulo Ágabo, um profeta que anteriormente havia predito uma fome que se espalharia por todo o Império Romano. Atos 11, 27 e 28. Esse profeta, à semelhança de profetas do Antigo Testamento, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: o Espírito Santo diz: assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence
e o entregarão nas mãos dos gentios. Esse texto tem sido usado por muitos como justificativa para as revelações e profecias. Mas uma leitura atenta nos faz entender justamente o contrário. Como você procederia diante de profecias assim? Vejamos como Paulo procedeu. A resposta de Paulo está no verso 13. Que fazeis, chorando e entristecendo-me o coração? Porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Os membros da igreja em Tiro e Cesareia expressaram uma reação humana normal. Eles aconselharam Paulo a não ir a Jerusalém. Eles desejavam que Paulo evitasse as aflições óbvias que o aguardavam. Entretanto, Paulo afirmou que iria a si mesmo. Por que Paulo não desistiu de sua empreitada para Jerusalém, mesmo mediante as profecias? A resposta está em Atos, capítulo 20, verso 22 a 24. Acompanhe. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Veja, a convicção de Paulo a respeito de sua missão é o que pautava a sua agenda, e não as profecias. Diante disso, precisamos considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, as profecias na igreja primitiva eram reais. Elas eram um sinal da inauguração de uma nova era, a era do Espírito Santo, conforme a profecia de Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Em segundo lugar, as profecias cessaram. Deus age de diferentes maneiras ao longo do tempo. E isso não significa que Deus muda. Sim, como vemos no Egito e no tempo dos profetas e de Jesus, Deus agiu de maneiras diferentes. Hoje, Ele age por meio das Escrituras, conforme Hebreus capítulo 1, verso 1. A Bíblia afirma que a igreja foi edificada sobre o ministério dos apóstolos e profetas. Isso está em Efésios capítulo 2, verso 20. Veja, a igreja já foi edificada. Portanto, não existe mais a atuação de apóstolos e profetas. Daí pergunta-se, mas o que fazer com as experiências? Veja, não pode ser a experiência que determina a verdade, mas a verdade que analisa a experiência. E a verdade é a palavra de Deus. Em terceiro lugar, seja direcionado por convicções bíblicas e não revelações. Não se deixe conduzir por revelações, mas por convicções bíblicas. Por exemplo, você recebeu uma profecia que Deus iria abrir uma porta de emprego para você e isso vai lhe trazer muito ganho financeiro. E eventualmente isso acontece. Mas o trabalho vai tirar o tempo da sua família e da igreja. Diante disso, como proceder? Você recebeu uma profecia de que Deus vai te dar uma varoa para se casar. Isso acontece. Mas a moça não é crente, contrariando assim diretamente o princípio das Escrituras. Como proceder? Eu espero que você decida por ser direcionado por convicções bíblicas e não revelações. Em quarto lugar, faça o que a palavra de Deus orienta e siga em frente dizendo que seja feito a vontade de Deus, ainda que isso lhe traga prejuízos. É bem interessante o final da narrativa da passagem de Paulo a Tiro e Cesareia. Os discípulos disseram que seja feita a vontade do Senhor. Isso está em Atos 21, 14. Você está apreensivo quanto ao futuro?
está tentado a correr atrás de profetas para que digam o que lhe acontecerá quanto ao seu casamento, trabalho, negócios? Eu quero encorajar você a fazer o que a Bíblia orienta você a fazer e o futuro entregar aos cuidados do Senhor.